Boa noite. Funcionários da Corsã fizeram um protesto hoje de manhã em frente à empresa que presta serviços para a Prefeitura de Cubatão. As faixas colocadas em frente ao portão de entrada questionam se a empresa vai fechar e cobram os benefícios atrasados. São 5 cartões bônus, além de 2 meses sem vale-refeição, vale-transporte e cesta básica. Ao todo, são mais de 500 funcionários prejudicados. Tomamos essa decisão porque já houve um julgamento e mesmo após o julgamento a empresa ela não está cumprindo com a decisão e nem sequer com o mês atual, né? Os meses atrasados e o mês atual. Como se não bastassem os atrasos nos benefícios, na semana passada, alguns trabalhadores levaram um susto. A Santa Casa cancelou o convênio médico com a Corsã por falta de pagamento. A presidência da Corsã fez um acordo com o preposto que trata do convênio da Santa Casa, em parcelamento. E nem esse parcelamento ele cumpriu. E o agravante de tudo isso é que tem funcionários aí em tratamento, outros em exames, mulheres gestantes. E então a situação, pessoas, trabalhadores com cirurgia marcada, agendada, e infelizmente foi suspenso. E problema grave de saúde devido à cirurgia não poder ser realizada devido ao não pagamento da empresa Corsã. Os funcionários da unidade administrativa que não estavam paralisados também aderiram ao movimento hoje e não entraram para trabalhar. A greve dos funcionários da Corsã já passa de 2 meses. A empresa presta serviço terceirizado de limpeza e merenda nas unidades de ensino municipais. Apesar de terem apenas 30% do efetivo trabalhando nessas funções, as escolas e creches estão funcionando normalmente. A Superintendência da Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento informou que os pagamentos dos funcionários estão em dia e que no último dia 17 foi pago o Vale Transporte. A empresa afirmou ainda que o pagamento dos benefícios pendentes está sendo providenciado. A expectativa é de que ainda nesta semana seja entregue mais uma cesta básica aos funcionários. E a greve dos bancários entra hoje no 23º dia e já é a terceira maior paralisação da categoria desde 2004. O grupo afirma que 90% dos funcionários aderiram ao movimento em Santos e 70% nas demais cidades da região. Os bancários reivindicam um reajuste de 14,78%, além de melhores condições de trabalho. A Federação Nacional dos Bancos mantém a proposta de aumento do salário em 7%, mais abono de R$ 3.300 a ser pago em até 10 dias após a assinatura do acordo. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou neste mês que o número de afogamentos na Baixada Santista aumentou em 22% no ano passado. Foram 55 óbitos na região. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros para explicar qual o perfil das vítimas e algumas dicas para evitar afogamentos. Nós temos na nossa unidade mais de 30 anos com estatística de afogamento, então nós sabemos quem são essas pessoas que se afogam. Então o perfil do afogado é homens em torno de 14 a 29 anos, mais de 70% não moram no litoral, fizeram uso de bebida alcoólica e não sabem nadar. Então são fatores assim que desencadearam o maior número de afogamentos nas nossas praias. É muito importante que as pessoas, ao virem à praia, procurem o guarda-vidas, né? Se orientem. O mar ele oferece riscos que não são por vezes visíveis, nem sempre o local que aparenta mais seguro, que não tem ondulação, por vezes aquele local ali tem uma corrente de retorno. O que é corrente de retorno? É onde mais de 80% das pessoas se afogam no mundo. Então a corrente de retorno, a massa de água que vem com ondulação, ela retorna ao mar. E essa força de retorno, com base nos dias, né, que pode estar um pouco mais forte, um pouco mais fraco, pode arrastar uma pessoa ao fundo. Então, por vezes, a pessoa não sabe nadar ou ingeriu uma bebida alcoólica, isso com certeza será um fator a mais para ocorrer o afogamento. Domingo é dia de eleições e a Santa Cecília TV terá um esquema especial para mostrar não apenas a votação nas cidades da Baixada Santista, mas também tudo sobre a apuração dos votos às 5 da tarde. Para falar mais sobre as eleições, nós recebemos o comentarista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite, obrigado mais uma vez por participar conosco. Qual a expectativa para o dia da votação, Iberê? Me parece que um pouco esvaziado, né, essa eleição, pela falta de dinheiro. O que dá para esperar aí para o domingo? Bom, em primeiro lugar, sou crítico, contundente desse modelo de eleição. Eu acho que não existe festa.
já não existia antes e agora com muito menos dinheiro, menos festa ainda. Então nós temos aí não dá para dizer que nós estamos num processo eleitoral. Ande pela rua e nós não temos absolutamente nada, a não ser alguns adesivos em carro e mais nada. Então, qual é a expectativa no domingo? Que nós vamos novamente fazer aquilo que eu sou contrário. É a nossa obrigação. Não, eu acho que deveria ser o nosso direito. E isso foi transformado em obrigação. De qualquer jeito, a eleição está aí, nós temos que votar, não podemos ficar aí chorando, né, e não participarmos desse processo. Houve muita limitação, é isso, Iberê, que você está dizendo? Quer dizer, corta aqui, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Porque a cada ano de eleição que passa, e você tem muitas coberturas de eleições, até mais do que eu, isso aqui não funcionou, isso aqui sujou a rua, isso aqui atrapalhou a calçada, isso aqui sujou o poste, isso aqui, e de uma certa maneira, quer dizer, não se vê mais eleição hoje, né? Hoje, além de você não ter as peças promocionais, você não tem dinheiro, porque você foi limitado pelo próprio contingente eleitoral, limitou qual é o teu gasto. Então as pessoas não podem fazer propaganda, não pode ter cavalete, não pode ter placa, não pode. Não pode comício, não pode show, não pode outdoor, não pode... Aí eu pergunto, como é que o candidato vai se tornar conhecido? Ou pelo menos, como é que ele vai avisar os seus amigos que ele é candidato? A única coisa nova que se tem nesse processo são dois momentos aí que eu acho importante. A internet, as redes sociais, sim, que acaba de alguma forma sendo um ferramental grande, e parabenizar, até aproveitar os debates feitos aqui pelo Santa Cecília TV. Eu acho que são espaços democráticos que deveriam ser muito mais ampliados, né? E isso é o que faz dar um cheirinho de eleição. Antes de falar especificamente dos debates, Iberê, queria que você avaliasse também a campanha no rádio e na TV. Porque eu fiquei com uma sensação de que, primeiro, ficou pobre a campanha também. Não sei se seria necessário também tanto dinheiro assim. Eu achei uma produção pobre, por estar nesse meio de rádio e televisão, a gente percebe, né, uma certa pobreza na produção e nem sempre é dinheiro que você consegue melhorar essa produção. E um mau aproveitamento do espaço das rádios e das televisões por muitos candidatos. No fundo, você acaba limitando também. Você não pode ter trucagem, você não pode ter uma superprodução, você não tem dinheiro. Quando nós estamos falando de vereador, um vereador mal e porcamente, ele vai conseguir falar naqueles 30 segundos. E olha lá. E olhe lá e passe bem, muito obrigado. O candidato a prefeito ainda tem um pouquinho mais, mas mesmo assim, para uma cidade como a nossa, o gasto teto limite é de 1.700.000 para candidatos a prefeito. É muito difícil você conseguir fazer algo criativo diante de todas as limitações que são impostas, inclusive a financeira. Você citou o debate, agora falando especificamente dos debates. Óbvio, é um espaço democrático, que eu também concordo com você, eu acho que isso deveria ser aberto ainda mais, né, que se pudesse realizar mais debates, não só na televisão como no rádio, mas que de alguma maneira também a Justiça Eleitoral acaba impondo determinadas condições que você fica muito limitado para realizar esses debates, né? Aí você pega até pelo número de candidatos, você tem uma regra, tem que ter uma representação na Câmara Federal da última eleição, para que possa fazer parte do conjunto. E, no fundo, quando você coloca todos os candidatos, eu tenho uma avaliação. Eu acho que no segundo turno, sim. O segundo turno é frente a frente, vamos discutir aí. Mas quando você coloca 8, 10 candidatos, acaba, na verdade, dando um espaço pequeno, falando tudo pela metade, quem assiste. É interessante, mas eu acho que o debate está sendo levado para que se perca o voto, não se ganhe o voto. Então começa muito a atacar A com B, B com C. Nós vimos alguns debates aqui, onde se falou da vida pregressa de todos os candidatos. O que fez, o que não fez, se roubou frango, se jogou bolinha de gude. Gente, eu pergunto assim, no segundo turno, possivelmente, vai se discutir projetos para a cidade. É isso que a gente quer. Então, quando você coloca 10, 12, fica muito difícil angariar voto. Eu acho que mais se perde voto do que se ganha voto. No segundo turno, como você colocou, fica mais fácil de você fazer a avaliação, porque aí o debate é direto, são dois candidatos.
Isso tudo não passa, quer dizer, isso não poderia ocorrer já no primeiro turno ou durante toda a campanha das eleições, Iberê, se nós tivéssemos um número menor de partidos políticos? Então, mas aí você passa, aquilo que a gente vem discutindo. A estrutura política nacional tem que ser repensada. Então, porque não dá para pensar que, nem, por exemplo, nós tivemos aqui, Guarujá, né, que teve 11 candidatos. Tudo bem, é um direito democrático, né? A lei que está aí estabelece isso e é permitido. Mas inviabiliza, né? Quer dizer, você vai fazer um debate com 11 candidatos. Não, e quem está do lado de lá da telinha também vai ficar quanto tempo assistindo esse debate? Exatamente. Aí fala fala Pedro, fala para o Paulo, em determinado momento você acaba misturando tudo e não tira absolutamente nada dele. Mas continua assim, sendo um espaço altamente democrático, um dos únicos que ainda ficou mais. Esse modelo, por exemplo, de 2, que é um modelo americano, sim, né, dado aí no segundo turno, onde os candidatos ficam andando, a pergunta é do público, participa lá uma plateia. Isso aí, para o segundo turno, funciona. Nós vimos aí em todas as vezes que tivemos este modelo em segundo turno, funcionou, expôs pelo menos a ideia do candidato. Agora, num debate com 10, 12, é complicado você ter que discutir. Fora a choradeira, como em São Paulo, daqueles que não são nem convidados. Exatamente. Né? Então, aí é complicado. E a importância das pesquisas agora, Iberê? Então, isso é uma coisa complicadíssima. Se a gente pensar em pesquisa, a pesquisa tem um histórico interessante. Nós começamos com pesquisa aqui em 1942, quando foi fundado o IBOP, né? Ele esteve lá com o Gallup, fez exercícios e tal, e fundou o IBOP no Brasil. Aí quando você pega em 65 o Código Eleitoral, em 65, dizia que você tem que publicar a pesquisa até 15 dias antes. Aí quando você vê em 86, olha, você só pode publicar pesquisas 21 dias antes. Aí quando você vê em 88, olha, você só pode publicar pesquisa com 30 dias de antecedência. E aí houve toda uma briga do Grupo Folha, porque era um direito à informação, e acabou o Supremo liberando isso. Quando você chega em 90, liberou. Aí pode publicar até no dia, e aí virou festa. Aí quando chega em 92, fala, não, pode, mas você tem que registrar 3 dias antes, colocar pendurado lá para todo mundo analisar. Então, a pesquisa ainda não se encaixou nesse processo. É um direito à informação? Mas eu acho que mexeram muito nisso e não se chegou a conclusão nenhuma. Tem um processo indutivo na eleição? Óbvio, claro. Não tenha dúvida. Mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Essa coisa eu não sei se nós gostaríamos que os eleitores, ou lá, jogassem em cavalo perdedor. É o que eles chamam aí de voto útil, né? Uhum. De repente eu estou vendo lá, eu preciso amar demais aquele que tem 0,1%. Eu gosto daquele, mas ele não vai ganhar, né? Aquela história. Então, assim, e isso tem que ser repensado, sim. Mas, de qualquer jeito, a pesquisa ainda é uma informação aberta. Bom, no domingo, a cobertura das eleições 2016 começa às 8 da manhã aqui na Santa Cecília TV, com flashes ao vivo ao longo de toda a nossa programação. Vamos mostrar a movimentação dos eleitores e também dos candidatos. Vamos ter também muitas matérias de serviço, mostrando o trabalho da Polícia Militar, da CET, um programa especial ao meio-dia, com a presença do Iberê, né? Já está confirmado, sim, né, Iberê? Você vem aí para participar. E às 5 da tarde, vamos trazer para você todos os números da apuração nas cidades e também debater com nossos especialistas os principais lances da disputa. Então, fique conosco neste domingo, a partir das 8 da manhã. Iberê, obrigado, viu, pela sua participação. Vamos voltar a conversar no domingo, que nas 5 da tarde você vem também, né, para participar junto com a gente. Com prazer. Obrigado, viu, Iberê? Futebol. O Santos está em campo agora contra o Internacional na Vila Belmiro pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida está no primeiro tempo e segue empatada em 0-0. O Peixe não conta com Gustavo Henrique, Ricardo Oliveira e Vitor Bueno machucados. Jean Mota já jogou pelo Fortaleza no torneio e também desfalca o time. Mais informações você confere no Santa Portal. E o principal festival de cinema da região vai até sábado. A mostra da 14ª edição do Curta Santos acontece em vários espaços culturais da cidade.
Atores, diretores e admiradores da sétima arte lotaram o Cine Roxy do Gonzaga. Na noite de ontem, 8 curtas-metragens foram exibidos em 2 sessões. Achei muito interessante, muito bem elaborado. Cada ano que passa, as histórias vêm superando mais e a produção vem cada vez mais com uma superação bem melhor do que o ano passado. Eu gostei muito da produção, tem umas ideias bem inovadoras. Eles trabalharam bastante a questão da imagem, da paleta de cores, assim, para mostrar o significado que eles queriam trazer para o curto e tudo mais. Eu achei bem interessante tudo isso. Dá para sentir uma diferença brutal da qualidade dos curtas do ano passado para esse. Diferente de uma sessão de cinema comum, a mostra de curtas-metragens do principal festival de cinema da região permitiu aplausos e muitas comemorações. O destaque da noite foi o curta Seu José. O filme conta a história desse pequeno senhor, dono de um coração enorme, que veio assistir a própria história na tela de um cinema. Quando o Sileno chegou para o senhor e falou que queria fazer um filme sobre a sua vida, a sua história, o que você achou disso? Eu pensei assim, eu falei, eu não acho que isso não vai adiante, não vai ter futuro. Nós vamos fazer umas fotos aí e tal, mas vai até onde? Vai ficar por aqui mesmo entre nós. É bom, pode coisa que nós estamos divertindo no Rio, estamos passeando e fazendo um trabalho bonito, mas acho que não vai chegar em canto nenhum não. Mas no caso está crescendo, está se espalhando. E eu estou agradecido por isso, muito gratificante. Eu queria fazer um documentário sobre o mangue. Até então eu estava conversando com os amigos e o próprio filho dele me apresentou, falou, não, meu pai ele faz limpeza no mangue, você não quer fazer alguma história sobre ele? Eu falei, pô, legal, vamos lá. Para mim, ele merece tudo isso que ele tá passando, porque é um paizão, amo ele. O festival é um incentivo para estudantes e recém-formados. A cineasta Mônica Donatelli dirigiu o curta Feliz Ano Novo e apresentou o filme no trabalho de conclusão de curso da faculdade. Eu tinha trocado e-mails assim, com um amigo meu no final de um ano, pensando assim nessa retrospectiva de um ano, sabe? Que sempre no final do ano a gente fica um pouco mais nostálgico, né? Tinha que fazer o TCC e eu falei, e agora? E aí eu lembrei desses e-mails, e aí eu fui reler e falei, nossa, já sei, vou fazer um roteiro. Aí eu adaptei, troquei algumas coisas, né, e tal. Assim, ninguém parece ninguém lá, sabe? Eu só usei mais ou menos a história, mas a gente deu uma mudada em muita coisa. E aí surgiu assim. Até o dia 1º de outubro, 51 filmes serão exibidos em 16 sessões, entre mostras competitivas e especiais. A programação do Curta Santos é de graça e está espalhada por vários pontos da cidade. Cadeia Velha, Cine Rox, Sesc Santos, Centro da Juventude dos Morros e Bar do Torto. Eu gostei, eu acho que o Curta Santos é um festival que está sempre mostrando a capacidade não só da nossa região, mas a capacidade do Brasil em geral na produção audiovisual. É um processo evolutivo, então as pessoas que no começo achavam que aqui não se fazia nada, estão começando a perceber mais que as pessoas produzem mais e da importância, estão percebendo mais a importância que existe na união dessas pessoas para que essa coisa aumente e aumente e aumente. Se todo mundo fizesse que nem eu faço e tivesse a boa intenção que eu tenho com as limpezas, que eu não gosto de sujeira em lugar nenhum, caramba, podia ser melhor, né? A programação completa do festival você encontra no site curtasantos.com.br. A edição de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.